Se você estudou sistemas digitais na universidade, você provavelmente viu um pouco sobre álgebra booleana, portas lógicas e máquina de estados. Em algum momento, você deve ter trabalhado com RTL. Você talvez não conheça essa palavra específica, mas VHDL ou Verilog te lembra alguma coisa. Nas minhas aulas da universidade, eu aprendi isso e fiquei um pouco confuso, porque a gente estava estudando circuitos digitais e do nada começaram a explicar sobre uma linguagem de programação. Eu não entendia por que a gente estava aprendendo, no caso VHDL. E eu e muitos dos meus colegas ficamos estranhando, achando que aquilo não tinha muita utilidade e não entendíamos no geral como funcionava. Era uma linguagem muito estranha, ainda mais para a gente que estava acostumado com C. Então muitas pessoas ficam se perguntando: para que aprender RTL? Para que aprender VHDL, Verilog? Qual a utilidade disso? Uma boa forma de começar a entender isso é a gente pegando uma definição bem genérica do que é um sistema. Sistemas são blocos que possuem uma certa funcionalidade, onde eles pegam entradas e geram saídas. Quando a gente pensa em sistemas digitais, isso é bem direto, pois nós temos uma funcionalidade criada por portas lógicas conectadas, onde eles vão pegar o conjunto de entrada e gerar um conjunto de saída. E o que o VHDL e o Verilog tentam fazer é simplificar isso. Em vez de você ter que desenhar um conjunto de portas lógicas conectadas para implementar aquela funcionalidade que você deseja, eles tentam simplificar para códigos. Com uma linha de código, você faz todo aquele desenho de portas lógicas. Uma coisa interessante para se prestar atenção é que as portas lógicas vão atuar de forma independente. A AND irá funcionar assim que as entradas mudarem, e a OR também. Se você parar para pensar, isso é um pouco diferente do que quando a gente trabalha com programação. Em programação, geralmente uma instrução ocorre de cada vez. Uma linha de código é executada por vez. E duas linhas de código não são para acontecer ao mesmo tempo. Mas isso é um pouco complicado se a gente pensar em circuitos, pois em circuitos as operações vão acontecer independentemente das outras. Então nós chamamos que essas linguagens de programação como C, Python, entre outras, operam de forma serial, enquanto circuitos digitais operam de forma paralela. Cada porta atua independentemente. Isso torna as linguagens comuns não muito bem adaptadas para circuitos digitais. E é exatamente nesse ponto que o VHDL e o Verilog se destacam. Eles possuem toda uma arquitetura pronta para você codificar coisas em paralelo, que vão acontecer simultaneamente. Aqui nós implementamos dois processos, um para cada saída. Podemos ver que a representação de duas coisas acontecendo de forma paralela é bem natural nessa linguagem. Você simplesmente cria dois processos separados e todos os processos irão rodar em paralelo, independente do resto. E ainda mais, se a gente pegar um caso um pouco mais complexo, como por exemplo trocar a AND por uma soma ou trocar a OR por uma multiplicação, nós já vemos que se fôssemos representar isso com portas lógicas, ia se tornar um desenho bem grande, pois soma e multiplicação não são operações tão simples quanto usar uma operação lógica diretamente. Dessa forma, a lógica booleana e o uso de portas lógicas seria muito mais complexo do que a simples codificação em RTL. E exatamente por causa dessa facilidade com o aumento da complexidade que nós utilizamos essas linguagens, pois facilita muito o nosso trabalho. No final das contas, utilizamos RTL para simplificar a nossa vida. A gente usa o RTL para conseguir modelar circuitos complexos de forma simples. E uma parte muito importante é que o RTL faz parte do fluxo digital. Quando você trabalha num projeto, o RTL é uma parte fundamental, pois quando você usa esse modelo junto com ferramentas, você consegue transformar esse modelo num circuito de verdade, que é enviado para a fábrica e, de fato, construído.
Você continuou curioso quanto a esse tema ou qualquer outro relacionado à área? Fale comigo, pode mandar uma mensagem ou um e-mail. Eu estou aqui para ajudar.